Boa noite, seja muito bem-vindo à gravação de mais um podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, baseado em ciência, sempre baseado nas melhores evidências disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre dor, neurociência e exames de imagem. Dor, neurociência e exames de imagem. Antes disso, eu quero dar alguns recadinhos e responder algumas dúvidas que eu tenho recebido de pacientes e de profissionais no direct, tá? Então eu vou fixar aqui o comentário na live para vocês saberem o tema da live assim que entrarem, tá? Neurociência, dor e exames de imagem, tá? Acho que vai ser bem produtivo esse tema, publiquei aí. Quem tiver pergunta já vai deixando nos comentários. Vou fixar o comentário aqui. Primeiro eu vou tirar uma dúvida de uma paciente, tá? Um paciente que evoluiu com dor lombar há 20 anos atrás. Essa dor se auto-resolveu e ela vivia tomando remédio, tomando injeção de corticoide, batendo e voltando na emergência e conseguia resolver o problema, seguir a sua vida. Só que dessa vez, nesse episódio, ela parou de melhorar e os efeitos das medicações começaram a diminuir. A gente sabe que essa é a história natural, né? A primeira tende a se resolver sozinho, a segunda tende a levar mais incapacidade de se resolver com uma automedicação, a terceira precisa de ajuda de uma emergência, tomar injeção de diprospan, lírica, gabapentina, pregabalina e por aí vai. A quarta já começa a ter incapacidade não resolvida por remédios. E quanto mais episódios de dor você tiver, pior, tá? Então, a paciente automaticamente parou de fazer os exercícios por medo. Ninguém falou para ela, você não pode agachar, você não pode malhar, você não pode correr. Ela parou de fazer por medo porque achava que ia piorar. E aí a gente tem uma fórmula que não funciona para todo mundo, mas funciona para a maioria, que é a fórmula do semáforo. Isto é, se eu estou fazendo uma atividade, eu tenho que ver se eu produzo a dor concordante com aquela atividade. A dor da qual eu me queixo no dia a dia. Se eu produzo essa dor concordante, eu acendo uma luz, mas não sei qual é. Se depois daquela atividade, veja, imediatamente depois você está pior, aquilo é luz vermelha, quer dizer que aquilo o seu corpo não está aceitando. Então não é porque o personal falou que você não pode isso, ou que o fisioterapeuta falou que você não pode aquilo, ou que o médico falou que você não pode aquela outra coisa. É o seu corpo falando para você através da resposta do sintoma. Você faz uma coisa, está doendo durante, a gente não liga. Imediatamente depois você está pior, luz vermelha, aquilo não é para fazer. Imediatamente depois você está igual, luz amarela, você pode continuar fazendo porque ela pode mudar de cor a qualquer momento. Luz verde, ou seja, você está fazendo o movimento e assim que você termina, você fica imediatamente melhor. Aí é que você tem que fazer aquilo ali, tá bom? Então essa é a dúvida. Não deixem de fazer nada por medo ou por causa da dor, achando que a dor vai agravar com o que vocês vão fazer. Tem casos que agrava, tem casos que não. O que é que você vai saber? O que é que você vai fazer para saber se o seu caso agrava? Testar. Fazer uma exposição gradual ao que você fazia. Lembra quando você estava fazendo agachamento que você travou? Aí quando você voltou a fazer agachamento, você foi botando um pouquinho peso, foi testando, foi pegando confiança, pegando profundidade no agachamento, para depois começar a voltar o peso que você pegava continuamente, rotineiramente. Essa é a exposição gradativa. Você precisa testar. Nunca porque um profissional falou, médico, fisioterapeuta, personal. Você precisa testar o que o seu corpo te diz durante a atividade. Então aqui a gente não proíbe ninguém de fazer nada. A gente pede para que faça e para que traga a resposta. Como é que você ficou imediatamente depois? Ah, Caio, fiquei tranquila, não tive nada. Mas no outro dia estava doendo. Putz, você malhou durante 1 hora, o dia tem 24 horas. Nas outras 23 horas você fez milhares de coisas. Aí você quer atribuir que amanheceu com dor porque fez exercício no dia anterior? Não existe isso. Isso é uma relação linear de causa e efeito que não existe segundo a ciência. Ah, Caio, mas toda vez que eu faço agachamento, corro, faço overhead squat, faço terra stiff, faço backhand no tênis, nado borboleta na natação, eu sinto dor. Não é porque você consistentemente produz dor com atividade que aquela atividade é causadora da sua dor. Tem várias coisas que acontecem antes da dor aparecer.
Você pode estar com bloqueio de movimento, com a restrição de movimento, com a rigidez em algum segmento, com alguma direção de movimento bloqueada, né? Todo mundo que está aí me assistindo olha para cima agora e vê se é normal olhar para cima. Ah, eu sinto uma pressãozinha no pescoço. Quando você dobra o cotovelo, você sente uma pressãozinha no cotovelo? Não. Então seu pescoço não é para sentir pressãozinha nenhuma. É para você sentir esticar a partir da frente aqui só. Não é para você sentir dor porque você olhou para cima, porque você olhou para baixo, porque você rodou, porque você dobrou o tronco. Os movimentos eles têm que ser harmônicos, fluidos e sem dor. Tá? Se tem alguma rigidez e dor ali é porque tem problema e você precisa de um fisioterapeuta. A segunda dúvida é a seguinte. Quando o paciente começa o tratamento, a gente fala, a sua história natural é favorável, a depender do caso, né? Tem casos que não são, que a história natural não é favorável. A sua história natural é favorável, você tende a melhorar em 6 semanas, em 8 semanas, em 12 semanas, em 6 meses, em 1 ano, sem precisar de cirurgia. Você tem uma história natural favorável, mas você tem que fazer isso, isso e aquilo. O seu problema, a dor lombar, a dor cervical, ela não tem cura, ela tem controle. Quem fala em cura está cometendo um crime de acordo com o Código Penal. Curandeirismo é crime no Brasil. A gente não pode prometer cura de nada. A gente promete um tratamento para gerar controle e autonomia. Isso quer dizer que o comportamento da sua dor, ela tem picos e vales. Ela é episódica e recorrente. Ao longo de um ano, você tem 1, 2, 3 crises, 4, 5 crises no ano, né? E aí o que vai acontecer? Durante essas crises, você tem que saber o que fazer no pico para poder controlar o sintoma e não atrapalhar a sua vida. Não deixar de trabalhar, não deixar de brincar com o filho, não deixar de fazer sua atividade sexual, não deixar de fazer sua atividade física, enfim. E o que a gente faz é justamente isso. Ensinar o que fazer com base em movimento para quando você estiver na crise você controlar o problema sozinho sem precisar da gente. Beleza? Essa é a nossa proposta. Então, às vezes o paciente confunde. O objetivo do tratamento é ficar sem dor? Não. O objetivo do tratamento é te ensinar o que fazer para controlar o sintoma. Tem paciente que vai ficar sem dor? Tem paciente que vai ficar sem dor. Agora, tem paciente que não vai ficar sem dor. Isso quer dizer que ele não vai melhorar? Também não. Ele vai melhorar muito as atividades do dia a dia, a funcionalidade dele, a habilidade de dobrar, de sentar, de subir escada, de fazer atividade física com a dor controlada. Uma dor que não atrapalha a vida dele. Então, repito, tem paciente que vai zerar, mas não são todos. Tem paciente que vai ficar com aqueles 20%, vai ficar com aqueles 30%, vai ficar com aquela metade de dor. Teve um paciente que eu dei alta mês passado, que eu perguntei, e aí, comparado com o início, você está melhor, pior ou igual? Melhor. Quantos você está melhor? 30%. Nossa, estou muito satisfeito, doutor. Aquela dor não me deixava fazer nada. Quer dizer, na minha cabeça, 30% é pouquíssimo. Mas para o paciente, aqueles 30% mudou a vida dele. Então a gente tem que ver não só a dor, mas o que está por trás dela, a incapacidade para realizar tais atividades. Caio, mas eu faço tudo com dor, não tenho incapacidade. Quem disse? Existe um questionário chamado Oswestry ou Roland Morris, você pode aplicar qualquer um no seu paciente, pede para a secretária aplicar na recepção, para quando o paciente entrar, você já está com os dados de incapacidade dele. Por mais que ele faça tudo com dor, não quer dizer que ele não tem capacidade. A habilidade de dobrar incomoda, o dormir, às vezes ele acorda por causa da dor. Então tudo isso a gente consegue mensurar em porcentagem. Claro que não é 100% fidedigno, mas já é um norte, é o que a gente tem. Beleza? Então, o objetivo do tratamento é controlar o seu problema. Te ensinar o que fazer para controlar o problema. Tá bom? Então vamos lá falar de neurociência, dor e exame de imagem. Pessoal, para dirigir, você simplesmente compra o carro e sai dirigindo no trânsito muito louco de Salvador, São Paulo, BH, Rio? Não. Você faz autoescola. Você entende o que é dirigir, como dirigir. Para propor um tratamento da dor, a gente tem que entender o que é dor. Você que é paciente já perguntou ao Google o que é dor? Ou você foi para o seu diagnóstico? Hérnia de disco, tratamento. Síndrome do impacto, tratamento. Tendinite, tratamento. E encontrou lá morte e azorra se não tratar. Ficar de cadeira de roda e azorra se não tratar. Pergunte o que é dor.
você vai ver que dor é sensação, emoção e pensamento. É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão real ou potencial. Esse é o conceito de dor segundo a IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor. Se você sabe o que é dor agora, você sabe que não tem como tratar só a sensação. A gente tem que tratar pensamento e emoção. E o fisioterapeuta não é o especialista em tratar pensamento e emoção. Nem sei se pensamento e emoção são tratáveis, mas são gerenciáveis. E o psicólogo é o principal profissional para tratar esses aspectos que a gente chama de biopsicossocial. O caminho que foi ensinado a diversos profissionais da área da saúde, seja você médico, fisioterapeuta, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, foi um caminho proposto por Descartes, onde ele propôs um modelo onde o sistema nervoso periférico sofreria uma lesão, essa lesão seria enviada, essa informação seria enviada através da despolarização dos canais de cálcio do sistema nervoso periférico até a medula. Na medula ela faria uma sinapse inibitória ou excitatória para transmitir ou não para o tronco cerebral, para fazer um outro processo de sinapse excitatória ou inibitória para transmitir ou não para o córtex, e quando ele chegasse no córtex, ele ia interagir com diversos fatores, e se o paciente reconhecesse a ameaça, o cérebro ia disparar um alarme com um reflexo de retirada. Sabe quando você passa a mão no fogão aceso antes de colocar a panela, que você, antes de queimar a pele, você já faz assim e tira a mão, né? Para não queimar? Aquele é o reflexo de retirada de um arco reflexo neurológico primitivo, gerenciado por essa hipótese proposta por Descartes, que só abrangia um dos tipos de dor reconhecidos pela Associação Internacional. Qual é ele? A dor de fonte nociceptiva, tá? Então, esse modelo caiu por terra porque, às vezes, o paciente tinha lesão do sistema nervoso somatosensorial. Exemplo, diabetes gerando a neuropatia diabética. O cara tem dor lombar irradiada para a perna, exame de imagem não pega alteração de condução exame eletroneuromiográfico não pega alteração de condução de nervo, mas o cara tá com a dor irradiada lá. Exame de imagem não pega hernia de disco com compressão nervosa, mas o cara tá com a dor irradiada lá. Quando você vai examinar profundamente, o paciente é um diabético que não se cuida, que não toma insulina, que não toma, enfim, que come tudo errado. Então, a diabetes é uma comorbidade que pode gerar uma neuropatia diabética que se comporta como se fosse uma dor lombar por radiculopatia. Então, esse seria um outro tipo de dor, que não é tão proposto assim pelo modelo inicial que eu acabei de explicar. E existe um terceiro tipo, chamado dor nociplástica. Na dor nociplástica, o paciente não tem evidência de lesão do sistema nervoso somatosensorial. Não tem nada na história do paciente que justifique a dor dele. Mas ele está lá com dor há mais de 3 meses, crônica, e ele já tentou diversos tratamentos e não teve sucesso. A percepção de dor dele é aumentada, é desproporcional ao estímulo. Isto é, o ventinho do ar-condicionado está batendo em mim aqui, em vez de sentir frio, eu estou sentindo dor. O ventilador está batendo na pele do seu braço, em vez de sentir o frio, o ventinho, eu estou sentindo dor. Você bota um cubo de gelo no pescoço do paciente, em vez de sentir calafrio, o paciente está sentindo dor. Você clica no disjuntor aqui para acender a luz, em vez de acender só a luz, o paciente acende a luz, o sistema, né? Acende a luz, liga o ar-condicionado, liga a máquina de lavar, liga o ventilador, acende todas as luzes do prédio com um único estímulo. Ou seja, a resposta, o output, o resultado do cérebro é muito aumentado e desproporcional ao estímulo. Quer dizer que a dor desse paciente não é real? De jeito nenhum. Repita comigo, toda dor é real. Coloque nos comentários, toda dor é real. Foguetinho para cima. Se toda dor é real, eu preciso ir lá no site da IASP e ver a taxonomia e ver as notas sobre dor dos principais estudos dos pesquisadores da IASP, e uma daquelas notas é: respeite o relato de dor do paciente. Por mais que seja incompatível a sua compreensão, toda dor é real. Agora ela é mediada por fatores diferentes, tá? Então, existem esses 3 tipos.
E esses três tipos de dor, nociceptivo, neuropático ou nociplástico, eles não compreendem a dimensão proposta por Descartes, né? Então, na dimensão do Descartes, a gente tem um tecido lesionado gerando informação para o sistema nervoso central, só para resumir, e uma resposta reflexa aversiva de retirada ou de proteção ou de evitação como resultado desse estímulo. O exemplo que eu dei de passar a mão perto do fogão, não queimar a pele e já ter o reflexo de retirada, né? Já no tipo nociplástico, a gente não tem lesão real dos tecidos e a percepção de dor é aumentada, além do estímulo ser desproporcional. Mas, Caio, afinal, por que isso acontece? Vamos lá. Quando a gente fala de uma dor crônica, com componente nociplástico, quando a gente fala de o aspecto multidimensional biopsicossocial de uma dor, a gente quer dizer que essa dor é influenciada por múltiplos fatores que podem fugir à compreensão momentânea daquele paciente. Exemplo, o paciente melhora com ansiolítico, mas diz, eu não me acho ansioso. O paciente melhora com antidepressivo, mas diz, eu não tenho depressão. O paciente faz o exame de imagem e não acha inflamação, mas melhora com anti-inflamatório. Então, isso pode ser incompatível à sua compreensão para aquele momento. Essa dor é primária, essa dor não tem causa específica. E por não ter causa específica, muitos pacientes e muitos profissionais estimulam pacientes a buscar diagnóstico. O resto, o paciente passa uma saga de vida buscando diagnóstico quando não existe diagnóstico para a maioria das dores primárias. Então você faz ressonância magnética, você faz eletroneuromiografia, você faz radiografia, você faz artrorressonância, artroscopia diagnóstica, videoendoscopia exploratória, você faz vários processos invasivos e não acha a causa do problema. Você acha alteração na estrutura, mas quando corrige aquela estrutura cirurgicamente, o paciente continua com dor. Vários estudos de FBSS, que é síndrome da falha cirúrgica, mostram de que cada 2 pacientes com dor crônica de coluna que operam, um continua com dor. Isso quer dizer o quê? Que 50% de ineficácia tem o processo cirúrgico. Então a gente não pode deixar de discutir esses aspectos na rede social, com seus familiares, com seus pacientes, porque é por causa dessa educação que a gente promove praticamente todos os dias aqui nas redes sociais, que os pacientes estão fazendo essa migração de parar de ficar indo para emergência o tempo todo para procurar um fisioterapeuta primeiro. E essa é a tendência, porque mais de 90% dos casos são movimento dependentes. Se o fisioterapeuta ensinar um movimento específico ali, o paciente, ou um grupo de movimentos, o paciente vai ter resposta. A maioria dos casos, mais de 60% dos casos, vão melhorar sozinhos, sem precisar do físio, sem precisar do médico, sem precisar do psicólogo, sem precisar do educador físico, sem precisar do dentista, através da história natural. Então a gente tem que discutir esses fatores. Mas assim, por que isso acontece? E por que ela é influenciada por múltiplos fatores? Pense numa ação da bolsa. Quem tem Magalu aí está sofrendo, né? Pense numa ação da bolsa e quantas variáveis você tem que analisar para investir seu dinheiro naquela ação. Pense numa ação da Disney que você tinha e a pandemia estourou, fechou a Disney, a projeção de futuro era drástica, você perdeu milhares de dinheiros quem tinha ação em Disney aí. Então, pense numa ação de CVC, né? Viagens. Você perdeu muito dinheiro durante a pandemia quando você investiu nessa ação. Mas o que fez a ação subir? Bolsonaro apareceu, fez um discurso fechando fronteira. Não estou dizendo que isso aconteceu não, tá, pessoal? Nada político aqui. Bolsonaro abriu a boca para falar X, a ação despencou. O presidente dos Estados Unidos falou Y, a ação subiu. E vice-versa, tá? São múltiplos fatores que influenciam na volatilidade daquelas ações. A mesma coisa é esse tipo de dor nociplástica. Quais são as chaves que abrem a torneira para o paciente sentir mais dor e que fecham a torneira para o paciente sentir menos dor? Via mediação do sistema nervoso central, substância P, GAPA, vias noradrenérgicas, vias serotoninérgicas. Quais são as chaves?
emoções e sentimentos, pensamentos, aprendizados, motivação e cognição. Cara, você está dizendo que a dor vem da cabeça? Não. Repita comigo, a dor não vem da sua cabeça. Coloca nos comentários, a dor não vem da cabeça. A dor é influenciada por múltiplos fatores e um deles são esses, e muitos desses fatores são as emoções, sentimentos, pensamentos, aprendizados, motivação e cognição. Como a emoção pode influenciar no meu sintoma de dor? Eu deixei um caso nos stories hoje aí, né? De uma paciente que eu recebi a mensagem hoje. E a paciente, depois de 3 meses de terapia, correu 10 quilômetros sem sentir dor nenhuma. Então era uma nítida influência predominante de um aspecto biopsicossocial. Se você está passando por um luto, seja ele porque você perdeu um ente querido para a Covid, porque você passou por um divórcio, porque você se afastou de algum familiar, porque você casou e saiu da casa de sua mãe, né? Enfim, pense no luto. Se você está nesse estado emocional, a tomada está no 220. Reação de luto ou fuga, tensão muscular automática e inconsciente. Se você está com raiva, se você está com medo, contração muscular protetora involuntária, movimento num padrão dito como anormal, um padrão defensivo, onde músculos que eram para estar relaxados estão contraídos, né? Pense na ansiedade. O paciente com muita ansiedade coloca a tomada no 220 e sente muita dor. Aí, pô, já fiz fisioterapia, não resolveu, quando tomou ansiolítico melhorou 90%. Você tem dúvida que o aspecto de ansiedade está afetando, influenciando a dor desse paciente? É óbvio que não. Por isso que a gente fala sempre, é multifatorial. Como que o pensamento pode influenciar nesse sintoma? Ah, meu Deus, eu tô com dor e agora tô com dificuldade de andar e agora eu vou depender de meu filho, eu vou depender de minha filha, eu vou depender de meu marido e por aí vai. Se eu tô com esse pensamento de dependência, automaticamente as vias do sistema nervoso central mudam de modulação. E eu vou falar sobre 4 barreiras para que você não sinta dor do sistema nervoso central daqui a pouco. Se você está com dor e está, por exemplo, eu atendi uma paciente que estava com dor lombar irradiada para a perna e falava o tempo todo, ah, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, num estado de depressão e de ansiedade absurdo por causa de uma crise de dor que ela nunca teve na vida. E a gente sabe, a gente não pode falar nem nunca nem sempre, mas a gente sabe que dor musculoesquelética, em 99% dos casos, não mata, né? Mas o pensamento catastrófico, o pensamento no padrão de evitação, vai fazer, no padrão de catastrófico, no padrão de medo, perdão, vai fazer com que o paciente tenha uma percepção aumentada de dor. Ah, meu Deus, eu tô com dor e tô com alguma coisa grave. Ah, fiz ressonância magnética do meu crânio, tomografia do meu crânio, 3 neurologistas avaliaram, suspeitaram de doença XYZ, ortopedista avaliou, suspeitaram de doença XYZ e não acham nada. Quando não acham nada, você tem que dar graças a Deus que você não tem um tumor, um Parkinson, enfim, você não tem uma infecção de coluna, uma hérnia de disco extrusa sintomática, você tem que dar graças a Deus. E o que é que eu vejo o paciente entrar por essa porta aqui para me consultar? Eu vejo o paciente mais preocupado, mais ansioso, mais catastrófico porque não teve o diagnóstico. E aí eu quero chamar vocês para uma mudança de mindset aqui. E a mudança de mindset é a seguinte: mais importante do que o que eu tenho é o que eu não tenho. Ora, se eu conseguir descartar doenças graves, patologias musculoesqueléticas desconhecidas, enxaquecas, migrânia com áurea intratável, com todas as medicações internacionais, se eu conseguir descartar isso, é para eu estar mais preocupado ou menos preocupado? Menos preocupado. Ah, mas o paciente tem a ideia de que só vai ser tratado se tiver o diagnóstico. Aí é que está o problema. Eu não estou falando de doença, de você ter um tipo de câncer que precisa de diagnóstico para ter uma medicação específica, de você ter um tipo de bactéria que precisa de um diagnóstico, fazer cultura, hemossedimentação e vários exames de sangue para que você coloque um antibiótico de espectro específico para aquela bactéria. Eu não estou falando de doença, eu estou falando de dor primária, que não tem causa específica, que é a maioria esmagadora das dores musculoesqueléticas.
Repita comigo, você trata o que você sente, não o que você tem. Caio, como assim? Exemplo básico. Eu tenho um paciente com hérnia de disco extrusa cervical, com dor cervical irradiada por braço e dormência na mão. A gente colocou um movimento nele, eu até filmei semana passada, e apareceu o vídeo dele aí nos stories, onde ele fica de cabeça para baixo, deitado na maca com a cabeça fora da maca, de cabeça para baixo. Aí a dormência do braço começou a passar. Aí a dor que estava no antebraço começou a subir, ir para o ombro, concentrou na escápula. Depois a dor centralizou no pescoço. Com 3 semanas o paciente estava melhor. Esse paciente repetiu a ressonância. E a hérnia estava maior. Isso 2 anos depois, né? Ou seja, como ele pode estar melhor e a hérnia está maior? Pode, porque lembra lá de matemática, de física básica, das relações indiretas e não, que não eram diretamente proporcionais? É a mesma coisa aqui. Dor e lesão não é uma relação linear, lesão causa dor e vice-versa. É uma relação de múltiplos fatores. Então eu posso ter uma lesão grande e não ter dor nenhuma, eu posso ter uma lesão pequena e a minha percepção de ameaça do sistema nervoso está muito grande e eu tenho uma dor exacerbada e desproporcional ao estímulo daquela lesão. Quantos pacientes têm uma protusão pequenininha, aí passam no fisioterapeuta, no ortopedista, que olha para o exame de imagem assim na frente do paciente, olha assim para o exame de imagem, aí como é que o paciente fica enquanto você está analisando esse exame de imagem? Meu Deus, ele achou alguma coisa. O que será que eu tenho? Será que é grave? Inconscientemente, tomada no 220. Então a gente precisa ter cuidado. Com isso. Outra coisa, memória. Por que memória influencia na percepção do sintoma? Eu tenho um paciente que travou tirando a mala do carro. E aí ele passou no ortopedista, o ortopedista disse a ele que era bom não dobrar porque ia inflamar o ciático. Passou no fisioterapeuta que fez RPG e falou a mesma coisa. Quando ele chegou aqui em mim, eu avaliei ele e o movimento de preferência dele era dobrar. Ou seja, o cara ia melhorar dobrando. Mas para fazer esse cara melhorar, eu tive que conversar por horas, atrasei todos os pacientes. O paciente suava, cinesiofobia, medo excessivo e irracional do movimento, porque ele acreditava que se ele dobrasse ele ia piorar. Ele dobrou a primeira com dor, dobrou a segunda com dor, fez 15 repetições com dor. Na segunda série, a dor estava igual ao início. E aí ele começou a perceber que o dobrar, ele sentia dor, mas ele não piorava. E eu questionei ele, ora, se fosse uma lesão, quanto mais a gente mexesse, mais você ia sentir dor. Faz sentido? Ele faz. Então faz mais disso aí. Na terceira repetição ele estava 30% melhor. E eu falei, você só vai destravar dobrando. Você tem que quebrar esse medo de dobrar. Você vai fazer pouquinho dobrando, vai dobrar deitado. Depois na segunda semana você vai dobrar sentado. Na terceira semana você vai dobrar em pé. Na quarta semana você vai voltar aqui para eu botar mais força de dobrar. E o paciente foi reabilitado. Só que o principal desse aspecto é o aspecto cognitivo. Porque o paciente pegou aquela memória de travar a coluna tirando a mala do carro e não percebeu o que estava acontecendo simultaneamente naquele evento que foi traumático, entre aspas, para ele. Por que eu questiono isso? Perguntei para ele, quantas vezes você já dobrou a mala do carro até mais pesada do que nesse episódio e não sentiu dor? Ah, mas eu era jovem. Ah, mas... Enfim, o paciente começa a dar um bocado de desculpa. E o paciente começa a perceber, eu já tirei a mala do carro mais vezes sem travar do que essa. E porque a sua memória só está trazendo essa ameaça de tirar a mala do carro, de curvar para pegar um peso? A coluna foi feita para isso, a coluna é forte, você não tem uma doença e você precisa dobrar para poder destravar e melhorar da dor. E aí o que aconteceu? O paciente começou a me falar que ele estava sem férias, estava viajando depois de muito tempo de briga com a esposa, viajando com a família, e quando ele travou, ele teve a percepção de que iria atrapalhar as férias da família, que por causa dele ele não estava tendo. Então o aspecto psicossocial junto àquele tirar a mala do carro era muito forte. O copo já estava cheio e o tirar a mala do carro foi a gota que fez o copo transbordar. Eu falo isso para quase todo paciente que vem aqui. Então, tudo isso
deixou aquela memória influenciou na percepção de dor dele. Então, para ele dobrar é uma ameaça, até ele ter essa conversa comigo e se expor gradativamente. Então, é todo caso que vai ser assim? Óbvio que não, tem casos e casos. Mas a grande maioria é responsiva ao tratamento fisioterapêutico. Como é que a motivação pode interferir no resultado do tratamento da dor? Se o paciente precisa trabalhar, Caio, eu tenho 3 filhos, eu não posso parar, eu sou autônomo, pelo amor de Deus. O motivo para ele melhorar é muito forte. Então ele vai fazer, se você pedir para ele se jogar da janela, ele se joga, brincadeiras à parte. Então a motivação interfere no resultado também. E cognição, né? A capacidade de entendimento. É aquela vovozinha que você fala para ele, dobra, fica lá um segundo e solta o ar. A paciente solta o ar, sentada, chega lá, faz pressão, faz um movimento balístico, que é pressão exagerada. Então, a capacidade de entender o que você quer interfere também no resultado. Você está sentado, você tem que mostrar ao paciente como você quer que o movimento aconteça. E se o paciente tem dificuldade para pegar isso, vai demorar um pouco mais no tratamento. Então, essas são as chaves que fazem a modulação para mais ou para menos da dor. A regulação do volume para mais ou para menos da dor. Esse paciente com dor do tipo nociplástica, aquele candidato a ter o diagnóstico de fibromialgia, ele é considerado um yellow flag, uma bandeira amarela. A bandeira amarela representa uma barreira de recuperação. Como eu citei nos stories hoje, as barreiras de recuperação são esses fatores biopsicossociais que fazem com que o prognóstico, a evolução natural do problema, seja mais demorado ou até mesmo que não aconteça, tá? Então, quando você identificar muita barreira de recuperação, você já tem que fazer uma volta para conversar com o paciente sobre terapia cognitivo-comportamental. Não vai achar que porque é fisioterapeuta, porque é osteopata, quiropraxista, RPGista e o diacho A4, que você vai resolver tudo sozinho. Não existe isso. Aquele caso nociceptivo, manutenção de suar, você vai conseguir resolver muito rápido e muito fácil. Isso aí todo mundo faz, tá? Agora, quando chega esses casos com barreira de recuperação, que a conversa e a educação em neurociência é o prioritário para o paciente se expor ao movimento que você pediu, aí os fisioterapeutas começam a travar porque não sabem como fazer. E eu gosto de brincar que se você não sabe como fazer é porque você não entendeu como funciona. Se você entende como funciona, você sabe como fazer. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho nos comentários. Tá? Quem tiver pergunta pode deixar os comentários aí. Eu vou falar agora para vocês sobre as 4 barreiras neurofisiológicas que o nosso corpo tem para nos defender do resultado do cérebro produzir dor. Tá? A gente tem 4 portões no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. O primeiro portão do sistema nervoso periférico, através da nocicepção, aquele tipo específico de dor, de informação que pode ou não levar à dor, é a sensibilização e a habituação. Todos nós, saudáveis, sem problemas reumatológicos ou doenças do sistema nervoso central, temos a habilidade de, quando um estímulo lesivo chega ao nosso corpo, sensibilizar ou habituar. Se eu sensibilizar com aquele estímulo repetido, eu começo a ter fenômenos neurofisiológicos que fazem aumentar a dor. Se eu habituar, eu tenho estímulos neurofisiológicos que fazem reduzir a dor. Como é que isso acontece? Substância cinzenta periaquedutal. Aumento da inibição de GABA, aumento da inibição de glutamato e de substância P. Tudo isso acontece no nosso cérebro sem precisar comprar remédio na farmácia, se você tem um sistema nervoso íntegro, responsivo ao movimento. Então, é aquele negócio que você... um exemplo básico é quando um bebê cai e aí o pai toma um susto e vai pegar o bebê. Oh, meu Deus, caiu. Aí o bebê começa a chorar. Não porque o estímulo nociceptivo foi forte o suficiente naquela criança, mas porque o pai tomou um susto e ficou preocupado e ele pegou aquela informação como uma ameaça. Isso acontece muito. Ou, por exemplo, você, sei lá, você se machuca, você acha que se machuca com um grampeador, e aí você bate, prende seu dedo, quando você olha não está furado. Ou então, por exemplo,
eu gosto de falar esse exemplo também, que é quando você é um pedreiro, você está no meio de uma obra, e aí você pisa num prego e o prego transfixa o seu pé. E aí você cai no chão urrando de dor. Aí o pessoal da obra leva você para a emergência. Na emergência, quando rasgam sua bota, o prego transfixou por entre os dedos, sem ferir o tecido, e o paciente estava urrando de dor. Ou seja, a imagem foi forte e aversiva o suficiente para gerar esse estímulo que foi sensibilizado na periferia e fez com que o cérebro desencadeasse como resposta à dor, ao invés de habituar, tá? Depois que a gente tem uma sinapse excitatória no sistema nervoso periférico, ela vai para a medula, e na medula tem um outro fenômeno de depressão ou facilitação. A medula também vai fazer uma sinapse ou excitatória ou inibitória para levar aquela informação para o tronco cerebral ou não. Tá? Se a medula faz a depressão, o estímulo chega na medula e não tem como resposta à dor. Se a medula faz a facilitação, o estímulo chega no tronco cerebral, que é o terceiro portão. Lá no tronco cerebral a gente tem mais outros dois fenômenos neurofisiológicos, que é a facilitação da inibição ou a inibição da facilitação. Que loucura, né? Então, se eu tenho facilitação, lá no tronco cerebral, aquele estímulo chega no córtex. Aí, meu amigo, o córtex vai para o sistema nervoso suprassegmentar, vai lá para a área somatosensorial, vai lá para o giro cingulado, vai lá para a amígdala, vai para a ínsula, vai para o córtex frontal, e todas essas áreas do cérebro são responsáveis pelas chaves: sentimentos, pensamentos, emoções, memórias, cognição. Tudo tá ali naquela mesma área interagindo como se fossem teias. Eu gosto de dar o exemplo. Se eu falo a palavra maçã, o que vem na sua cabeça? Fruta, depois saúde, depois exercício, depois dieta, depois nutricionista. A palavra maçã inconscientemente puxou uma teia de palavras. A sensação dor também puxa uma teia de coisas da sua memória. E isso é inconsciente. Você pode fugir ao seu entendimento agora. Mas quando você recebe essas informações, você começa a se policiar. Então, voltando, no tronco cerebral, a gente vai ter uma facilitação da inibição através de opioides endógenos, através de substâncias noradrenérgicas e serotoninérgicas. Já lá no córtex, a gente pode ter alterações na forma e na função, alterações morfofuncionais. Essas alterações morfofuncionais podem, veja, raciocínio probabilístico, não causalidade. Eu não estou dizendo que isso causa aquilo. Isso pode, tá? Probabilidade. Lá no córtex cerebral, nas alterações de forma e função, eu posso ter redução de massa cinzenta, aumento de massa cinzenta. Eu posso ter hipotrofia de amígdala, ínsula, hipertrofia de amígdala, ínsula. E tudo isso vai alterar a forma como o cérebro entende aquela informação. E mais uma vez, quem tem a chave para abrir a torneira ou fechar a torneira, aumentar o volume, aumentar a dor, diminuir o volume ou reduzir a dor, é a personalidade, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, a motivação e a memória. Tudo isso interfere. E aí eu quero fazer um triângulo aqui sobre pensar, sentir e agir. Se eu tenho uma crença de identidade que a minha coluna está machucada e eu não posso... Feliz Ano Novo, Dona Dilma! Já já a gente posta a nossa foto, viu? Espero que esteja 100% melhor, viu? Dona Dilma fez o tratamento só até a metade, mas parece que melhorou 100%. Eu quero falar sobre crenças de identidade. Se eu tenho crenças de identidade que minha coluna é frágil, que eu tô sentindo falta de ar e eu quero ir para emergência, porque eu devo estar tendo um infarto ou alguma coisa no pulmão, aí o cara vai lá na emergência, faz eletro, o cara vai no cardiologista, faz mapa e não acha nada. Existe um nervinho aqui, ó, que sai da coluna cervical, esse nervinho amarelo, que ele vai lá pro sistema respiratório, pro sistema cardíaco, nervo frênico, saindo de C3, C4, ele vai lá para coração e pulmão. E se eu tenho algum problema na cervical ou até na transição da torácica alta, eu posso ter uma facilitação e ter sintomas cardíacos ou respiratórios, porque eu tenho uma restrição na coluna. Aí o fisioterapeuta que tem habilidade vai lá, testa a sua coluna e vê o que muda no seu sintoma. Nossa, doutor, estou respirando melhor,
Nossa, toda vez que o paciente tem uma mudança imediata na consulta, é muito provável que o paciente vai melhorar muito rápido, tá? Então, se eu pensa, sente, age, lembra desse triângulo que eu falei agora? Se eu tenho uma crença de identidade que eu tenho algo grave, eu sinto muito mais. E eu me comporto de forma a evitar e proteger. Se eu evito e protejo, eu entro em desuso. Se eu entro em desuso, eu entro em incapacidade. Incapacidade aumenta a dor. E aí eu fico nesse ciclo vicioso. A gente tem que mudar a relação como a gente pensa. E se eu mudar através do meu comportamento, ora, eu travei dobrando. Mas esse cara aqui tá me cobrando uma nota para fazer meu tratamento e tá me mandando dobrar. Pô, eu vou dobrar nem para dizer que eu fui nele e não prestou. Aí o cara dobra, tem uma nova experiência porque ele mudou a forma como ele age. Ele passou a se comportar em vez de um evitador, um enfrentador. E ele começou a dobrar e foi ficando cada vez mais fácil à medida que ele dobrava, à medida que ele girava, à medida que ele olhava para cima. E ele teve uma nova experiência. Se ele sentiu menos, ele muda a forma como que ele pensa. A gente vai fazer o caminho de volta. Pensar, sentir, agir. Agir, sentir, pensar. Tá bom? Se não ficou claro aí, tiver dúvida, pode deixar nos comentários. Então, a mudança comportamental de enfrentamento do problema é um mediador determinante do resultado no tratamento da dor. Então, se eu tenho metas específicas, mensuráveis, por exemplo, eu quero correr 5 km, mas toda vez que eu estou no quilômetro 2 dói. Será que eu fui para o quilômetro 2 depois de 500 metros de corrida? Acontece muito aqui. Cara, quanto você corria? Pô, eu corria 5 km 3 vezes por semana. O cara sai de 5 para 10 km. Ou seja, o cara joga a capacidade, joga a demanda lá em cima e talvez ele não tenha aquela capacidade, porque falta periodização do treinamento. A gente precisa periodizar o treinamento em qualquer tipo de atividade física. E não precisa de muita ciência não, vai pro básico lá, tudo é bom, pá. Periodização do treinamento atlético, aumenta o volume 10% por semana. Se eu tô em 2 km de corrida, na semana 2, eu não tenho que ir para 5 km, eu tenho que ir para 2.200. Na semana 3, eu não tenho que ir para 5 km, eu tenho que ir para 2.420, perdi. Enfim, sou péssimo em matemática. 10% por semana. Será que quando eu chegar no quilômetro 5 eu vou continuar sentindo aquela fascite plantar chata lá no pé? É muito difícil. Então, crossfit lesiona? Não, você se lesiona. Porque você tá vendo o cara bater um PR de um overhead squat com 100 quilos em cima da cabeça e você tá pegando 80 e você quer pegar 100. Só que de 80 a gente aumenta para quanto? 88, não para 100. E aí você bota a demanda além da sua capacidade e lesiona. Você vê um paciente fazendo, você vê um atleta, um praticante de crossfit fazendo um pistol e você vê, não, eu quero fazer também. Você, em vez de começar na caixa fazendo um agachamento unilateral, você quer fazer o pistol. Seu joelho, seu tornozelo, seu quadril tem mobilidade suficiente para isso? Você tem a habilidade de recrutar o quadríceps o suficiente para controlar a descida do pistol e subir do pistol? Muito provavelmente não, porque você não passou pelas etapas básicas. Não é porque o CrossFit não oferece isso não, é porque você foi apressado. 100% dos pacientes de CrossFit que chegam aqui com dor avançaram na periodização do treinamento sem um projeto claro, sem uma planilha clara. Então a gente precisa respeitar o nosso corpo. Beleza? Vamos já finalizar, tá? Então lembra do conceito da definição que eu dei no início da live de dor? Sensação, emoção e pensamento desagradável associado à lesão real ou potencial? Logo, só uma nova experiência de dor vai fazer com que o paciente mude aquele sentir, pensar, agir. E como eu vou proporcionar ao paciente uma nova experiência de dor? Através de uma exposição gradual. Grande Matheus, espero que esteja bem. Se a gente tem um paciente que tem dor lombar e trabalha sentado o tempo todo, e quanto mais tempo sentado ele passa, ele aumenta a dor, ele vai tender a pensar que a cadeira vai fazer um investimento caro e trocar a cadeira. Ele vai tender a pensar que está faltando atividade física, pode até ser, tem caso que é, mas na maioria dos casos não.
ele vai pensar várias coisas para explicar a dor dele. E a dor não tem uma relação linear. Eu tenho dor porque eu trabalho sentado, eu tenho dor porque eu trabalho em pé, eu tenho dor porque eu sou encurtado, eu tenho dor porque eu não tenho mobilidade, eu tenho dor porque eu tenho fraqueza muscular. Não existe essa relação direta. Não existe. Existe uma relação de associação, de uma coisa estar acontecendo ao mesmo tempo que outra, tá? Então, eu tenho que proporcionar essa nova experiência. Então, exemplo, paciente, você vai ficar sentado o tempo todo, agora você vai usar esse dispositivo de rolo lombar e vai me dizer como é que você fica. Nossa, eu fico muito melhor. Então, eu posso ficar sentado prolongado mais tempo se eu estiver usando o rolo. Eu tenho uma nova experiência. Eu tenho um enfrentamento. O cara para de ficar em pé o tempo todo por causa da dor. Ah, eu tive dor dobrando a mala do carro que eu expliquei há pouco. Se você não bota esse cara para dobrar, o cara não vai melhorar. Ele não vai melhorar. Então eu tenho que modificar através do comportamento a forma com que o paciente sente a dor e a forma como ele pensa. Se você parar para perguntar no seu paciente que está com dor, e quando a dor vem assim, o que vem na sua cabeça? O que é que você pensa? Ah, que eu quero melhorar logo. Dê mais detalhes. É só isso que vem na cabeça? Não, eu acho que tem alguma coisa grave. Mas por que você acha? Alguém te falou? Não, eu fui naquele doutor e ele falou que se eu não operasse eu ia ficar cadeirante. Eu vi minha avó envelhecer e minha avó morrer com muita incapacidade. Eu não quero ficar na velhice com essa incapacidade. Então, ó, medo, projeção de futuro, tudo no inconsciente porque você teve medo de perguntar achando que invadia a área do psicólogo e não existe isso. Existe uma linha muito tênue entre a área de fisioterapia, medicina e psicologia, onde muitos profissionais podem transitar, mas não intervir. Transitar para diagnosticar, transitar para extrair informações e recomendar o melhor tratamento possível. Tá? Então, se eu sinto dor e penso é grave, meu comportamento é protetor e evitador. E isso é normal por 2 a 3 semanas. Depois de 2 a 3 semanas, isso passa a ser mal adaptativo. Aquele cara que teve entorse de tornozelo e ficou com uma bola inchada no tornozelo e ele começou a mancar para andar. Normal, ele está protegendo o segmento. Depois de 3 semanas, de 4 semanas, ele continuar com esse comportamento manco, 3 meses ele continuar manco, já é mal adaptativo. Eu já estou ativando musculaturas que eram para estar relaxadas e estou perpetuando o ciclo vicioso de dor. Então eu tenho que girar essa chave para abrir a porta do cérebro daqueles 4 portões que eu expliquei. Primeiro portão do sistema nervoso periférico, segundo portão de depressão facilitação medular, terceiro portão do tronco cerebral, através de vias noradrenérgicas e serotoninérgicas e opioides endógenos, e o quarto portão, o córtex. Quando chega lá no córtex, já interage com múltiplos sistemas de sentimentos, motivação, como eu falei. Então a fórmula eu vou te dar a fórmula para combater a dor. Entre aspas, tá? Não tem fórmula. Agir gradual, sentir diferente e pensar diferente. Eu falo com meus pacientes o seguinte, olha, você chegar aqui no consultório, venha de cabeça aberta, porque dos dois, ou você vai me chamar de maluco e não vai voltar nunca mais aqui, porque eu falo tudo ao contrário do sistema. Eu falo tudo ao contrário do sistema que você conhece. Você vai para emergência, toma medicação, faz exame de imagem, vai para fisioterapia de ambulatório, quando você chega aqui, você ouve tudo ao contrário. Então, ou você me chama de maluco e não volta nunca mais, ou você abre a cabeça para esse novo horizonte de fisioterapia musculoesquelética. E quando você abre a cabeça, você tem uma nova experiência. Nessa nova experiência, você pode achar uma forma de controlar a dor e viver melhor. Agora, dito tudo isso, essa introdução interminável do cara que mais gosta de falar aqui nessa Bahia, dito tudo isso, qual que é a proposta? E aí, quem quiser comentar aí, tá? Pode comentar, pode interagir. Qual que é a função de um exame de imagem? Qual que você acha aí que é a função de exame de imagem? Vamos ver quem tá aí. Ellen, Murilo, grande Murilão. Murilão é de São Luís? Ou é do Pará, Murilão? Esqueci. Edilson, Jussara, grande Mônica. Que bom que você tá aqui. Mauro, eu sei que Mauro e Ellen são fisioterapeutas. Murilão é fisioterapeuta.
Qual que vocês acham que é a função do exame de imagem? Responde aí para mim nos comentários, para a gente continuar. Qual que vocês acham que é a função do exame de imagem? Murilão é do Pará, muito bom. Estamos atravessando essa fronteira soteropolitana, baiana. Descartar red flags. Você, Ellen, tem um pensamento de uma profissional moderna, né? Mas vamos voltar 2, 3, 4, 5 anos atrás, se necessário. Qual que você achava que era a função do exame de imagem? Aí, ó, eu agora encontrei a resposta que eu queria. Murilo também é um profissional contemporâneo, está atualizado, segundo a neurociência. Descartar red flags. Pois é, vocês estão certos, né? Tanto a Ellen quanto o Murilo. Nena Jussara, encontrar a causa da dor. Putz grila, para não falar um palavrão maior. Essa é a proposta para muitos profissionais da saúde. O exame de imagem vai encontrar a causa da dor. E se você está na live desde o início, você sabe que a maioria das dores não tem causa. Tem associação, que é completamente diferente. Vamos voltar no tempo aí. Eu quero fazer um exame de imagem para quê? Basicamente, ver como eu estou por dentro. Só que quando você pega um paciente com dor de coluna e um paciente sem dor de coluna e mete ressonância magnética neles, a prevalência de achados anormais ditos como hérnia de disco, abolamento, protusão, artrose, espondilodiscoartrose, a prevalência é igual em pessoas sem dor e pessoas com dor. Logo, eu não posso inferir que a causa da dor é a hérnia, a protusão e o abolamento, porque as pessoas que não têm dor também têm essas coisas. Então a gente não pode bater o martelo dizendo que vou fazer uma ressonância porque eu vou achar a causa do problema. Para fazer uma ressonância, você tem que ter déficit neurológico progressivo, perda de força progressiva, alteração de sensibilidade, alteração de reflexo, febre junto com a dor, incontinência urinária, perda de peso sem motivo, tensão neuroadversa não responsiva a movimento. Tudo isso o profissional é capaz de fazer aqui, ó. Eu ligo uma chamada de vídeo aqui com você e eu testo tudo isso e pergunto tudo isso. Você vai me dizer sim ou não. Se você disser sim para essas perguntas, eu não te atendo. Você paga minha consulta, eu entendo o seu problema e eu te encaminho sem te atender. Porque você não é paciente para fisioterapia. Você tem suspeita de uma possível patologia grave. Você não precisa entrar em uma máquina de ressonância para isso, não. Você acha que por quê? Que de 100% dos pacientes, 95% fazem ressonância? Porque quando você entra numa emergência e for pagar particular, você paga 500 contos só para entrar. No mínimo, por baixo, no hospital de médio porte. Quando você paga 500 conto para entrar na emergência e precisa de uma ressonância, esse valor sai de 500 para 1.500. Se a ressonância for com contraste, sobe para 2.000. E a cada procedimento o valor vai onerando. Ah, Caio, mas eu tenho um plano de saúde. É por isso que o plano de saúde aumenta todo ano absurdamente. Porque existe um uso irracional do sistema de saúde e na maioria das vezes desnecessário. Eu entendo que você está com medo, eu entendo que você acha que tem alguma coisa grave, mas um bom profissional não precisa de uma imagem para descartar essas patologias, a probabilidade dessas patologias. Então, o objetivo de um exame de imagem é descartar uma red flag, uma suspeita de patologia grave, como o Murilo e como a Ellen falaram. Mas isso é só após o paciente positivar para todas essas perguntas que eu falei. Tem mais pergunta, tá, pessoal? Se você lembrar de alguma que eu não falei, você pode deixar nos comentários também. Tem mais perguntas. Vamos extrapolar, vamos sair da área musculoesquelética? Vocês sabem qual é a prevalência de achados anormais em endoscopia digestiva alta em pacientes com distúrbio de refluxo gastroesofágico e pacientes sem refluxo? Vocês sabem qual é a prevalência? Bota lá, World Journal of Gastroenterology. Abnormal Prevalence of Findings of, patologias gastroenterológicas. Você pode jogar lá que vai ser o primeiro artigo que vai aparecer. Quando você buscar esse descritor lá na PubMed, você vai ver que a prevalência de gastrite enantiomatosa leve
para detectar refluxo digestivo, doença do refluxo gastroesofágico, é igual em pacientes com sintomas e sem sintomas. Ou seja, meter o cano pela sua boca para visualizar o seu estômago só é necessário se você tiver com suspeita de câncer ou de alguma doença grave. Se você está com aquele refluxo, o tratamento é clínico primeiro. E não pense que os gastros não sabem disso, não. Eles sabem disso, pessoal. Eles sabem disso. Então, quando a gente vê paciente com dor de estômago, vivendo de omeprazol, de bomba inibidora de prótons o tempo todo, e o cara não chega aqui, ó, em T5, T6 e T7 e investiga a inervação do nervo esplênico maior, a coluna torácica pode estar gerando dor de estômago do paciente. Aí o paciente a gente brinca, né, com o paciente, vai ficar aí numa posição que eu chamo de pensando na vida. Aí o paciente deita, parece que dorme na maca, numa posição específica lá, que desobstrui a coluna torácica. Aí eu deglute aí agora. Toda vez que o paciente deglute, o paciente sente regurgitar, refluxo. Caramba, eu tô melhor. Vamos ver ao longo de uma semana fazendo isso, como é que vai ficar a sua azia. Caramba, comi de noite, dormi e não tive azia. Porque a gente desbloqueou a coluna torácica e melhorou a inervação para o estômago. Existe muito isso. Vamos falar de pelve. Quantas mulheres você conhece que fizeram ultrassom de abdômen total, ultrassom transvaginal, check-up ginecológico e acharam endometriose, ovário policístico, mioma de útero? Quantas delas são sintomáticas? A minoria. Ou seja, aquela cólica abdominal, aquela dor toda vez que você tem no ciclo menstrual, ela pode ser a coluna lombar através de nervos genitofemorais que vão para a região da pelve, nervo pudendo. A coluna lombar está bloqueada e está produzindo cólica em você e você está achando que é por causa do ciclo menstrual. Não é normal você ter dor no ciclo menstrual. Não acho que é normal. Você precisa ser investigada. E aquela imagem lá do seu exame é muito inespecífica. Muita mulher é submetida à esterectomia total sem indicação. Claro que eles têm uma preocupação, você não quer ter mais filho e tal, então vamos fazer porque é para prevenir. E aí botam logo medo, vamos prevenir câncer e tira a zorra lá e deixa lá. E tá tudo bem, né? Faturaram já, o plano de saúde pagou, tá tudo bem para eles. Mas talvez a mulher não precisasse desses procedimentos, se ela fosse bem investigada. Vamos extrapolar para a área neurológica. Você vai fazer uma ressonância magnética do crânio. Vocês sabem a prevalência de achados anormais do encéfalo em pacientes sintomáticos e não sintomáticos? A prevalência é igual. Quantos pacientes fizeram ressonância do crânio e acharam lá uma imagem esbranquiçada na massa cinzenta? Aí quando levou lá para o neurologista, aqui é uma imagem sugestiva de um pequeno AVC, mas que não gerou sintoma não. Só de o cara falar isso pra você, você já fica atordoado. Meu Deus, será que eu tô com pressão alta? Meu Deus, eu tô muito gordão, né? Meu Deus, eu tenho que fazer atividade física. Caramba, eu tive um AVC? Então a forma como que o profissional passa isso pro paciente interfere completamente naquela chavinha que eu falei no início da live, que regula a percepção de dor para mais ou para menos do paciente. Vamos extrapolar agora para a área de intestino. Quantos pacientes fazem colonoscopia desnecessariamente? Eu já fiz 2, porque eu tive um episódio de diarreia com sangue que eu fiquei desesperado, tinha total desconhecimento sobre a área. Passei em 3 coloproctologistas, os 3 falaram a mesma coisa, eu fiz a zorra da colonoscopia e não achou nada na colonoscopia. Aí a colonoscopia veio com uma neovascularização, muitos vasos, né? Angiogênese. Muitos vasos no intestino. E aí, doutor, o que é isso? Pode provocar o quê? A gente tem que investigar. Vamos fazer uma angiorressonância. Puta merda, vamos fazer essa angiorressonância. Eu não sei, sou ignorante, tenho que saber, tenho que procurar quem sabe. Aí falando com um colega meu, um amigo médico, que tem um professor muito renomado da área de coloproctologia, ele falou pra mim, rapaz, vá nele. Eu falei, vamos lá, doutor X, quanto é a consulta? 750 conto. Eu, putz, vamos nele. Se ele é o professor de todo mundo, ele que vamos nele. Fui nele e mostrei os exames de imagem. Ele falou, Caio, me conta como é que é a sua vida.
Cara, eu acordo 4h50 da manhã, pedalo de 30 a 40 quilômetros, volto, tenho natação meio-dia, 1h eu tô no consultório, 9h eu tô em casa. Quantas vezes na semana? 5 a 6 vezes na semana. Domingo você descansa? Eu falei, não. Caio, esses vasos que você tem no intestino são uma neoangiogênese, uma proliferação de novos vasos devido à demanda que você está impondo ao seu sistema vascular. O seu sistema vascular tem que hipertrofiar para levar mais sangue para oxigenar seus músculos porque você está em um excesso franco de atividade. Você é praticamente um triatleta. Eu não sou triatleta, né? Mas eu pratico as modalidades do triatlon. Ou seja, o cara nem olhou para o meu exame. O cara falou sobre a história natural do que acontece no intestino da maioria das pessoas. E eu falei, caramba, se eu tivesse ido nele antes, eu não tinha feito nenhum desses exames. Quanto que meu plano de saúde pagou para as empresas fazerem esses exames? Eu não quero nem pensar. Então, o uso irracional do sistema de saúde lasca com a maioria dos pacientes. A gente precisa acordar para isso. Vamos extrapolar agora para eletroneuromiografia. Quem sabe o que é eletroneuromiografia? É um exame que testa alterações na condução elétrica dos nervos. Você pode fazer do nervo do membro superior ou você pode fazer dos nervos do membro inferior. Geralmente são para essas dores ciáticas. Então, muito profissional passa a ressonância e a eletroneuromiografia para testar a condução elétrica do nervo. Só que às vezes não, a maioria das vezes não há alteração da condução elétrica e o paciente está com a dor irradiada na perna. Muitas vezes existe alteração da condução elétrica no exame e o paciente não tem dor irradiada na perna. E o que é que explica isso? Uma coisa chamada razão de probabilidade. A razão de probabilidade é uma característica métrica de sensibilidade e especificidade de qualquer teste diagnóstico. O quão sensível ele é para detectar que você não tem a doença. O quão específico ele é para detectar que você tem a doença. E não existe teste 100% eficaz, assim como a eletroneuromiografia. Ela é inespecífica e muito paciente entra em sofrimento por fazer, porque a gente tem que colocar aquelas agulhas no corpo, dar um choque no paciente para testar a condição do nervo. E muitos são feitos desnecessariamente. Se o paciente tem dormência, formigamento na direção da perna e quer fazer uma eletroneuromiografia, ele faz. Só que o exame só tem utilidade clínica quando ele muda a intervenção do profissional. Exemplo. Se eu pegar 100 pessoas com dor de coluna e botar eles direto na fisioterapia, a gente sabe hoje, baseado em evidência, que 78% desses pacientes vão melhorar. Se eu pegar esses 100 pacientes com dor de coluna e antes de submeter a fisioterapia, submeter uma ressonância magnética, eu tenho redução do número de pessoas que têm resultado no tratamento. Ou seja, a ressonância magnética, além de não ajudar a maioria, atrapalha a maioria. Porque você, eu não sei se você já fez uma ressonância, mas você não leva no médico a ressonância. Você abre aquela zorra e lê o que tem lá. Quando você lê o que tem lá, você vê um bocado de nome feio. Você se assusta e automaticamente se protege, entra naquele ciclo de desuso, incapacidade e mais dor. Vamos extrapolar agora para os pacientes de artrose? Vamos lá. Muito paciente que tem artrose de quadril e joelho é submetido a injeções de ácido hialurônico e submetido a injeções de plasma rico em plaquetas. Muitos pacientes com artrose são submetidos de forma precoce à artroplastia total de quadril e artroplastia total de joelho. Eu não estou dizendo que nada disso presta. Repito, bota aí nos comentários. Eu não estou dizendo que nada disso presta. Mas a gente só pode usar esses recursos quando ele há utilidade clínica. Então, se eu estou te dizendo que fazer uma ressonância antes de 6 semanas em um grupo de pessoas que tem dor piora o resultado delas, é porque foi pesquisado isso. Não fazer a ressonância aumenta o resultado delas, porque elas vão com mais enfrentamento para o tratamento e menos medo pós-diagnóstico. Então, mais importante do que saber o que você tem é saber o que você não tem. Descartar as possíveis doenças graves para te despreocupar, tirar você da tomada do 220. Voltando para esse paciente de artrose, tem paciente que vai ter que fazer a cirurgia mesmo.
Mas você tem que tentar o tratamento conservador primeiro. Você precisa tentar de 8 a 12 semanas do tratamento conservador. Se você falhar no tratamento conservador, aí sim você deve pensar, e eu vou ser o primeiro a te dizer, amiga, você não mudou nada aqui na minha avaliação. Quando o paciente não tem mudança, não é um paciente que responde a movimento. Se você não responde a movimento, agora você tem que proteger, tomar remédio, injeção, fazer bloqueio, talvez até cirurgia. Volta aqui com 15 dias para ver se você passa a responder com o movimento. Agora, quando o paciente responde ao movimento e muda tamanho, muda a intensidade da dor, muda o tamanho do movimento e intensidade da dor na consulta, você sabe que a chance desse paciente melhorar é muito grande. Então, se todo paciente com esses diagnósticos fossem investigados do ponto de vista musculoesquelético, muitos teriam resultados sem passar por todo esse estresse. Dito tudo isso, se o exame de imagem tem como objetivo ver como a gente está por dentro, e pessoas sem dor também têm essas alterações por dentro, eu não posso determinar um tratamento através de um exame. Eu tenho que o exame de imagem, ele não determina a função, o movimento, a tarefa. Eu tenho hernia de disco, mas eu dobro e faço tudo em casa. Eu tenho hernia de disco, mas eu boto 300 kg no leg press e não sinto nada. Eu tenho hernia cervical, mas eu faço overhead squat no crossfit e não sinto nada. Eu tenho hernia de disco, mas eu pedalo 40 km em posição de flexão mantida, clipado, e não sinto nada. Ou seja, a estrutura, ao contrário do que muitos por aí dizem, ela não governa a função, a tarefa específica que o paciente tem. Então, na fisioterapia musculoesquelética, a gente trata o que você sente, não o que você tem. Então, mais uma vez como exemplo, se você tem hérnia de disco, faz o tratamento e melhora e repete a ressonância, a hérnia vai estar lá. Ou seja, você melhorou do que você sente, não do que você tem. O que você tem pouco importa na maioria dos casos. Quando importa, o paciente vai perder força na mão, vai perder força no pé, vai ter dormência e formigamento progressivo, que piora com o passar do tempo. Não é assim, segunda eu estava ruim, quarta eu estava melhor, sexta eu estava ruim, sábado eu estava melhor. Não tem essa variabilidade, o cara piora com o passar do tempo. A cada dia o paciente está pior. Há um déficit neurológico progressivo. E esse conceito de progressão da piora é confundido por muitos fisioterapeutas que ficam fazendo 30, 60 sessões de fisioterapia nos pacientes, baseado em choquinho, calorzinho, alongamento, propriocepção e por aí vai. E o paciente não melhora e acha que fisioterapia não presta para nada. Então vamos lá, vamos finalizar. Lembra do pensa, sente, age? Do comportamento influenciando no sintoma? Olha lá, essa aí foi a melhor da noite, viu, Murilão? Steel se retorceu no túmulo. Acreditávamos muito nisso. Pois é, eu também acreditei. Rapaz, quando eu fiz a osteopatia eu fiquei tão cego. Meu Deus do céu, eu fiquei cego de um jeito que... Não me arrependo não. Aprendi muita técnica manual que eu utilizo até hoje. Mas o cara não pode vestir camisa de técnica não. O cara tem que vestir seu nome, porque senão ele perde muito paciente. Vamos lá. Então, lembra do pensa, sente, age? Se a informação é nocebo, é desencorajadora para o paciente se comporta de uma forma, sente mais e pensa de outra forma. Então, informações como sua coluna é frágil, você não pode dobrar, você tem uma coluna de 80 anos, você não pode impacto. Tem estudo da Nature, da Reported Science, mostrando que quem corre tem um disco mais forte do que quem não corre. Como é que a coluna não pode impacto? Pelo amor de Deus. Informações como se você não operar você vai ficar cadeirante, tudo que amedronta o paciente durante o tratamento gera evitação e isso perpetua a dor. Então, diante dessas informações, como é que vai ser o comportamento do paciente? O profissional está amedrontando ou está encorajando? Ele está estimulando o ciclo de evitação de desuso-incapacidade e reforçando o ciclo de dor? Ou ele está expondo o paciente gradativamente ao que ele não consegue fazer, por causa da dor ou não, gerando confronto e melhorando a recuperação? Lembre, existem pacientes que têm alteração do sistema nervoso central que eles não sabem distinguir um estímulo inóculo de um nociceptivo. É aquele caso da fibromialgia, né? Que o ventilador na pele gera dor e não calafrio.
É aquela história que eu já falei aqui. E lembre que não é o estado do tecido lesado, mas a percepção implícita de ameaça que faz com que o paciente tenha dor. Então, o cara pode ter muito bem dor sem ter nenhuma lesão. E na maioria dos casos é isso que eu tenho visto no consultório. Beleza? Então já falamos sobre tudo o que tínhamos para falar. Hoje, essa foi a aula 2, tá bom? A gravação da aula 2 vai ser liberada semana que vem. Na semana que vem ela vai ficar disponível até sexta, 23h59. Depois a gente vai tirar do ar. Quem não assistiu a aula 1, que o tema é a base de tudo, que vai fundamentar tudo que eu falei aqui nas próximas lives. Se você não assistiu a aula 1, você não vai entender o resto. Eu vou xingar você falando aqui sem você entender nada. Então a aula base de tudo vai estar disponível até sexta-feira, 23h59, tá lá no YouTube, deixei o link nos stories da aula lá. Tá bom? Então é isso, pessoal. Veja se teve... Vou ver se teve alguma pergunta aqui e a gente encerra, tá bom? Vamos lá. Pelo SUS é bem difícil mesmo, viu, Jussara? Infelizmente. Tem remédio para epicondilite? Remédio é movimento. Você quer remediar ou você quer controlar o seu problema? Acabei de sair de um problema com nervo ciático, estou com muita dor de coluna. Pois é, tem que tratar, tem que procurar o fisioterapeuta mais próximo aí. Grande Gabriel, que isso. Vamos lá. Então é isso, não teve perguntas, né? Todo mundo tá tranquilo. Lidiane chegou agora, vai ficar gravado. Quarta que vem a gravação vai pro ar, tá? A gravação que tá no ar agora é da aula 1, a base de tudo, que tá lá no YouTube. Deixei um link nos stories. Essa aula aqui vai pro ar quarta-feira e tá disponível e vai ficar disponível até a outra sexta. A Amanda já respondeu pra mim aí. Obrigado, viu, Amanda? Então é isso. Brigadão aí, Lidiane, Murilo, Amanda, Ellen, grande Mônica, ficou até o final. Obrigado aí pela confiança. Daniel Góes, fisioterapeuta, Cláudia Físio e Jussara. Muito obrigado, tá? Grande abraço. Movimento é vida.